Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês aí que acompanham, né, a minha vida, que acompanham aí o meu ministério. Já faz aí uma semana, eu acho que desde a minha última gravação, da minha última mensagem, né? Durante este tempo várias coisas aconteceram. Deus falou comigo sobre várias coisas, em vários lugares, sobre vários assuntos. E é interessante que, como você pode ver, o tema desta mensagem é andando com Deus o tempo todo, porque isso é algo que nós precisamos entender, né? Nós precisamos compreender, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando e tudo que nós estamos vivendo é algo que nós precisamos entender. É andar com Deus o tempo todo. O que isso quer dizer? Como que eu vou andar com Deus com tanta gente morrendo, tanta coisa ruim acontecendo? Tanta catástrofe, tanto desastre, tanta pessoa fazendo e falando tantas coisas. Como então que eu poderia andar com Deus em todo o tempo e principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo? E é interessante que Deus então me levou até Efésios capítulo de número 5, tá? A palavra de hoje, a pregação se baseia hoje em Efésios capítulo de número 5, tá bom? Então, se você tiver acesso aí a uma Bíblia, gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse lá em Efésios, no Novo Testamento, Efésios, capítulo de número 5, tá bom? Nós vamos ver aí bastante versículo, então peço para que, se você não tiver aí a sua Bíblia, não tiver acesso a uma Bíblia, para que você possa pelo menos então prestar atenção naquilo que nós vamos ler, naquilo que nós vamos meditar. Então, Efésios capítulo de número 5 diz assim a palavra de Deus: Sede, pois, seguidores de Deus, como filhos queridos, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem imundícia, nem conversas tolas, nem gracejos que não convém, mas antes ações de graça. 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, o qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Efésios capítulo de número 5, no verso 6 agora. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Versículo 9: Pois o fruto do Espírito Santo está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é aceitável ao Senhor. E não tenham amizade com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as, porque até falar dessas coisas que são feitas por eles em secreto é vergonha. Para um pouco aqui no verso de número 12. Então, como que eu posso andar com Deus em todo o tempo? Como que isso é possível? O que eu preciso fazer então para que eu possa andar com Deus? Querido, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós temos que ser seguidores de Deus como filhos queridos, ou seja, nós fazemos o que Ele fez, entende? Porque Ele veio aqui e nos deixou um caminho. Então Ele não apenas falou que nos amava, Ele não apenas falou que iria nos abençoar, Ele realmente nos abençoou. Ele veio aqui, mandou o seu Filho, o amor andou entre nós e o mundo não compreendeu. Ele provou que me amava, que te amava. Ele veio aqui, provou que tinha como andar com Deus o tempo todo. Cristo veio como homem, Ele veio de carne e osso e provou para mim, provou para você que há como andar com Deus o tempo todo. Então a questão não é se eu estou andando ou não, só isso. A questão é o porquê que eu não estou andando com Deus o tempo todo. E um dos segredos, uma das coisas está escrito aqui, querido. A palavra fala para mim e para você em Mateus que Cristo veio aqui e nunca disse uma só mentira. Nunca disse uma só mentira.
Querido, se você não sabia onde está escrito exatamente que fofocar é pecado, você acabou de descobrir que aqui no verso de número 11, 12 de Efésios, capítulo de número 5, mostra para mim e para você que fofocar é pecado. Se você não sabia que nós temos que ser a luz, porque o Senhor é a luz, então nós temos que andar em luz. Você então aprendeu isso aqui em Efésios capítulo de número 5, querido. A questão não é o que está acontecendo, a questão é que se o que está acontecendo vai mudar a mim e vai mudar a você. Nós não podemos deixar o mundo entrar na nossa vida, nós não podemos deixar o mundo entrar e fazer o que ele quer e nos mudar. Somos nós que precisamos mudar o mundo, mas nós só vamos conseguir mudar essas coisas se nós andarmos com Deus, se o tempo todo nós estivermos ligados com Deus. E Efésios capítulo 5 fala para mim e para você que para nós podermos andar com Deus, primeiro nós temos que ser seguidores de Deus como filhos. Porque, como Cristo disse na parábola, querido, do filho pródigo, ele tinha 2 filhos e exatamente há várias pessoas que estão na casa de Deus, mas têm a mente de servo. Ou seja, querido, você não precisa pedir coisas que já são suas por herança. Como assim? Deixa eu falar para você poder entender, querido. A palavra fala o quê? Que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos existentes nas regiões celestiais. A palavra fala que se Deus é o dono do mundo, se do Senhor é a terra e todos os que nele habitam, e eu sou filho de Deus, consequentemente todas essas coisas são minhas por herança. Então não se trata, querido, de eu conquistá-las ou não, se trata de eu entender a vontade de Deus e ter um nível de maturidade para que as bênçãos sejam liberadas, para que eu possa alcançar a região celestial e que essas bênçãos possam ser liberadas sobre a minha vida, sobre a sua vida. Por quê? Porque nós já somos abençoados. Isaías fala, querido, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todas as nossas feridas, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dificuldades estavam sobre ele. Querido, o que você precisa entender é que toda dor ele já levou, todo sofrimento ele já levou, toda dificuldade ele já levou, toda fome ele já levou, toda angústia ele já levou, todo desespero ele já levou consigo, toda depressão ele já levou consigo, tudo aquilo que você acha que não está dando certo, tudo aquilo que você tem visto hoje em dia, que tem acabado, que tem tirado o seu sono, querido, não se preocupa, nada disso importa. Se você acompanha aí o meu ministério, se você tem acompanhado aí a minha vida, esse ministério que Deus deu pela graça para alcançar vocês, é unicamente para alcançar vocês através da verdade da palavra. E não porque eu mereça, mas para alcançar vocês. Você ouviu muito isso, querido. Que a questão é que nada disso importa. Não importa quantas casas nós temos, não importa quantos carros nós temos, não importa quanto de dinheiro eu ganho por mês, não importa quantas pessoas, querido, nós temos ao nosso lado. O que importa é se nós estamos andando com Deus ou não. Querido, Deus quer que nós tenhamos um nível de intimidade tamanha, mas tamanha que tudo que nós fizermos seja da vontade dele. Querido, olha só o nível de intimidade que nós precisamos ter, mas nós precisamos andar com Deus, querido, e para andar com Deus nós precisamos deixar algumas coisas de lado. Em Efésios aqui, no capítulo de número 5, mostrou para mim e para você o quê? Que nós bem sabemos isto, que nenhum devasso ou pessoa impura, ou homem avarento, ou qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo de Deus. Ou seja, há algumas atitudes que eu e você tomamos que nós precisamos abandonar. Nós temos que deixar de idolatrar a homens, deixar de idolatrar ministérios de igreja, de idolatrar pastores, ou de idolatrar um carro, ou de idolatrar um serviço, ou de idolatrar um cantor, querido. Mas eu não estou idolatrando, tá sim, tudo aquilo que... Aonde está o seu coração, ali está o seu Deus. O seu coração está lá no seu emprego, porque é lá que você dá 100%, é lá para aquele ídolo que você faz qualquer coisa, mas quando Deus te pede alguma coisa, você não faz, você sempre coloca empecilhos. Então, querido, os idólatras não vão chegar ao reino de Deus, querido. Não fazem parte do reino de Deus.
Então, o que nós precisamos entender é que para andar com Deus, nós temos que seguir a Deus através dos mandamentos, através do testemunho de vida que Cristo nos deixou, através do caminho que Cristo deixou. Então, como que eu vou andar com Deus o tempo todo? É caminhando o caminho que é Cristo, é fazendo o que Cristo fez, é falando o que Cristo falaria, é andando onde Cristo andou. Querido, se você me acompanha, eu tenho falado isso um monte de vezes, a mesma coisa. Eu queria mudar a mensagem, mas você não muda o pecado, você não mudou ainda. Se você não mudar a sua atitude, eu não posso mudar a mensagem, porque você continua no mesmo erro. Você continua falando mal das pessoas. Desse jeito você não vai andar com Deus. E desta maneira você não vai chegar até o reino de Deus. Então nada disso importa. Não importa quantos anos você vai ao templo. Não importa, querido, quantas pessoas ou quantos bens você já doou. Importa se você está na presença de Deus ou não. Importa se você caminha no caminho que é Cristo ou não. Importa se você está segundo a palavra de Deus ou não, querido. E é interessante que a palavra aqui, ela também fala que nós não devemos aceitar qualquer coisa, qualquer palavra. Então, nós precisamos entender, querido, que há atitudes que nós, como filhos de Deus, precisamos tomar. Ou seja, a palavra vai falando para mim e para você que nós não podemos ser a fornicação, toda a impureza e toda a avareza, querido. Tem que sair do nosso meio, tem que sair da nossa vida. Ou seja, como que eu quero andar com Deus o tempo todo se eu continuo praticando as mesmas obras? Se eu continuo fazendo as mesmas coisas? E aí eu tenho que falar para você as mesmas coisas. Não adianta você fazer um monte de coisas se não tem amor. Não adianta você querer conquistar um monte de coisas se não for da vontade de Deus. Não adianta você pegar e querer fazer tudo se não é da vontade de Deus, se não é isso que Deus te chamou para fazer. Nós temos que andar com Deus. Quando nós andarmos com Deus, nós vamos então entender o que nós nascemos para fazer. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você entende o que você nasceu para fazer? Hoje eu posso falar para você, querido. Hoje eu sei o que eu nasci para fazer. Eu sou feliz aonde eu trabalho, mas eu não nasci para ser motorista, para ser entregador. Eu sou feliz com a minha família, mas eu não nasci só para ser um bom marido, para ser um bom pai, um bom filho, um bom parente, um bom amigo. Não, querido. Eu nasci para pegar a palavra de Deus, eu nasci para fazer isso que eu estou fazendo. Mas para mim poder ter essa sabedoria, eu precisei passar pelos processos de Deus. Então o problema, querido, que eu e você enfrentamos hoje em dia, que o fato de nós não termos a paz de Cristo, é que nós não estamos conseguindo andar com Deus. E como que eu vou andar com Deus se eu continuo praticando as mesmas coisas? No versículo de número 14, olha só o que fala. Pelo que ele diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Querido, a palavra fala: não temeis a quem pode matar o corpo, mas nada pode fazer a alma. Antes teme aquele que pode matar o corpo e a alma. Querido, não importa qual é a gravidade da doença, não importa o que está acontecendo no mundo, você tem que ter a Deus, porque a doença pode unicamente levar o seu corpo. E a palavra fala que nós viemos do pó, e ao pó nós voltaremos. Então não é nenhuma maldição, querido. A única certeza que eu e você temos é que um dia nós vamos morrer. É a Bíblia que me afirma que nós somos do pó e no pó voltaremos. A questão não é a tristeza da morte, a questão em si é que ninguém aproveita a vida. É que ninguém vive a vida para Deus. É por isso que a palavra fala: vive a vida para Deus. Vive em luz, anda na luz, faz aquilo que é correto diante de Deus, aos olhos do Pai. Então, querido, não se trata de nós conquistarmos o mundo terrenamente falando, materialmente falando. Se trata de nós conquistarmos as almas, querido. Porque, querido, o carro aqui vai ficar o carro, vai ficar a casa, vai ficar as roupas, mas as almas estão perecendo, as almas estão se corrompendo, as almas que estão caminhando a passos largos para o abismo continuam indo para o fogo do inferno.
Como é que você se diz cristão se você vê tantas e tantas almas indo para o inferno e você não consegue fazer nada? A única coisa que você pede, querido, é que Deus cure, é que Deus isso, é que Deus aquilo. O que você tem que fazer, o que essa nação precisa, é chorar pelas almas, querido. Não tenha medo daquilo que pode ferir a sua alma, mas que não pode ferir, não tenha medo daquilo que pode ferir o seu corpo, mas não pode ferir a sua alma. É a palavra que diz, Mateus fala isso. Antes, tenha medo daquele que pode ferir tanto o corpo como a alma. Então, querido, como diz aqui, nós temos que despertar, nós que estamos dormindo. Nós precisamos levantar dentre os mortos e Cristo me dará a luz, te dará a luz. E olha só o que fala, continuando no versículo de número 15 de Efésios 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Querido, isso é muito profundo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos entender o que isso quer dizer. Como assim, querido? Nós temos que andar prudentemente. Como assim? Se eu ganho 2.000, eu não vou gastar 4. Aí você fala, chega lá na igreja, chega lá no seu ministério, seja ele qual for, e pede uma oração e faz campanha, porque é o devorador isso, porque é o devorador aquilo. Querido, não é o devorador, não é o demônio, a culpa é sua. Nós temos que andar prudentemente. Nós temos que andar, querido, fazendo aquilo que é da vontade do Senhor. Ou seja, nós temos que andar prudentemente como sábios. Como assim como sábios? Se eu ganho 2.000, eu não vou gastar 2.000, eu vou gastar menos. Entende, querido? Nós temos que ser prudentes, remindo o tempo porque os dias são maus. Como assim remindo o tempo porque os dias são maus? Significa que nós temos que entender, querido, que como os dias são maus, nós temos que planejar de forma que nós ganhemos o tempo. Nós temos que planejar o que nós vamos fazer. Nós temos que planejar aquilo, querido. Não é simplesmente vivendo a Deus dará, fazendo o que eu quiser fazer, da forma que eu quiser fazer, do jeito que eu quiser. Não é assim que funciona. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Porque dessa forma nós vamos remir o tempo. Por quê, querido? Porque você fazendo a vontade de Deus, você vai conseguir fazer tudo aquilo que você quer. Mas o principal, tudo aquilo que Deus quer que você faça. E é por isso que há muitas e muitas pessoas que morreram e morrem sem fazer aquilo que Deus quer que elas façam. Porque não se engane, a promessa está condicionada à obediência. Se você obedecer, a promessa vai se cumprir. Mas se você ficar desobedecendo, se você ficar caminhando na lamação do pecado, querido, não tem esse negócio. Então nós temos que entender, meu amado, que nós temos que remir o tempo andando como sábios, porque os dias são maus, mas fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Porque quando Deus fala alguma coisa, quando Deus diz alguma coisa, Ele não fala para o nosso mal. Como a palavra fala, Ele corrige e repreende o filho que Ele ama. Primeiro de tudo, Ele corrige e repreende. Significa que Ele se importa conosco ao ponto de não deixar que nós quebremos a cara, que nós sofremos lá na frente pela nossa atitude. Mesmo nós que vamos tomar essa atitude, mesmo assim, Deus ainda pega e nos avisa e fala conosco e cuida de nós, falando, filho, não faz isso, filho, não vai por aí. E mesmo assim nós continuamos caminhando o mesmo caminho, nós continuamos fazendo as mesmas coisas imundas, as mesmas coisas ruins, querido. O verso 16 ainda continua, que é remindo o tempo. O verso 17 diz assim, ó: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Entendei qual seja a vontade do Senhor, querido. E não vos embriagueis com o vinho, mas no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vou voltar no verso 17.
Não sejais insensatos, mas entendei a vontade do Senhor, querido. Você entende qual é a vontade de Deus? Você tem certeza que você entendeu qual é a vontade de Deus? Porque muitos de nós falamos que nós entendemos a vontade de Deus, mas nós não entendemos na sua profundidade, na sua verdade. Por quê? Porque, querido, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. É verdade que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, é verdade. É verdade que os últimos dias seria como os dias de Noé, é verdade. As pessoas casavam-se e davam-se em casamento, é verdade. Ou seja, ninguém estava nem aí para Deus, verdadeiramente Deus, adorar a Deus, não ir ao templo. Não estou falando de ir ao templo, de ir, querido, à denominação. Estou falando de dar tempo a Deus. Estou dizendo de pegar a Bíblia, você e o Pai, e falar, oh, agora é só eu e você, Pai. Estou dizendo de você orar, de você se consagrar, de você pegar e fazer um jejum, querido, verdadeiro, não para ganhar coisas materiais, mas unicamente para se aproximar de Deus. Não para ganhar dons, ou seja lá o que for, não. Unicamente para se aproximar do Pai. Fala, não, Pai, eu vou fazer isso porque eu quero ficar mais íntimo de Ti. Eu quero ter o seu cheiro, Pai. Eu quero ter um cheiro suave. O versículo 2 fala sobre sacrifício a Deus em cheiro suave. Então eu quero fazer um jejum, mas um jejum para ter um cheiro suave. Para chegar próximo a Deus. Eu vou orar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não porque eu quero algo em troca, mas porque eu quero mais de Deus, porque eu quero ficar com Ele, porque mesmo se Ele não me dê nada, mesmo se Ele tire tudo de mim, a coisa mais importante Ele já me deu, que é o Espírito Santo, a salvação Ele já me deu e ninguém tira de mim, então nada mais importa, nada é mais importante do que a salvação, querido. Então como que eu vou andar com Deus o tempo todo? É fazendo aquilo que Ele quer, é cumprindo as suas obras, é fazendo os seus mandamentos, é seguindo os seus passos, os passos de Cristo. Não há como eu andar com Deus e fazendo a minha vontade. Não tem como eu andar com Deus se eu não entender a vontade dele. O verso 17 foi muito claro quando ele fala, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Você não sabe qual é a vontade de Deus? Você fala que é cristão e você não sabe qual é a vontade de Deus? É só você abrir a Bíblia, meu amado, que você vai ver qual é a vontade de Deus. Eu vou te falar qual é a vontade de Deus. Eu vou te pregar o verdadeiro evangelho, que o verdadeiro evangelho vai te mostrar qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você mate a sua carne, que você negue a si mesmo, que você pegue a sua cruz e siga o caminho que Cristo fez. A vontade de Deus é que você obedeça os mandamentos que Cristo deixou aqui na terra. A vontade de Deus é que você pegue e adore a Ele acima de todas as coisas, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com tudo aquilo que você é e com todo o teu ser. A vontade de Deus é que você ame ao seu próximo como a ti mesmo. A vontade de Deus é que se você tem algum recurso, você tem que ajudar o próximo, porque senão você comete pecado. A vontade de Deus é que você pregue a palavra. E pregar a palavra está falando para todo mundo. O ID é para todo mundo. Não fala para você pregar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, porque naquele tempo não existia, querido, um Novo Testamento. O que existia era só a Torá, era só as leis. Ou seja, a vontade de Deus é que você pregue a palavra com a sua vida, com as suas atitudes. Quando você vai falar alguma coisa, você está pregando porque tem sempre alguém ouvindo. A sua reação diante do problema vai mostrar quem você é e é a sua pregação, porque tem sempre alguém vendo. O seu testemunho é a sua pregação, a sua atitude é a sua pregação. Se você quer conquistar alguém, é a sua atitude, não é o que você fala, mas é o que você faz. É por isso que o amor veio aqui e andou entre nós. É por isso que Cristo veio aqui, querido, e derramou o seu sangue para mim e para você, para que nós possamos ser salvos. Mas nós precisamos andar no caminho que Ele deixou. Ele não sofreu tudo o que Ele sofreu lá naquela cruz para você ganhar um carro novo, para você ganhar 5 mil por mês. Ele sofreu tudo que sofreu naquela cruz para você e eu ganharmos a salvação e pregar as boas novas. E qual é as boas novas? É que você, é que o seu vizinho, é que aquela pessoa não precisa morrer no lamaçal do pecado, porque tem alguém que veio aqui, alguém puro, alguém santo, um sacerdócio real e verdadeiro, alguém que nunca mentiu, alguém que nunca pecou, veio aqui.
se fez pecado, assumiu todo o pecado, assumiu toda a maldição, assumiu todo o erro, assumiu toda a culpa. Alguém que pegou totalmente a ira de Deus que Deus tinha sobre a humanidade e foi derramada sobre ele, para que eu e você possamos ter a salvação. Então não se trata de que doença tem aí, querido. Não tema o que pode matar o corpo, tema o que pode matar o corpo e a alma. Você não precisa temer isso. Que você precisa fazer é pregar a verdade. Não importa o que está acontecendo, querido. Coisas ruins sempre vão acontecer. A tribulação sempre vai chegar, porque isso é bíblico. É a palavra que fala: no mundo tereis aflições, tereis tribulações. É a palavra que fala que nos últimos dias, nas primeiras dores, vai piorar muito mais. Essa é apenas as primeiras dores do parto. Para quem é mãe sabe da profundidade, da intensidade. É só as primeiras dores, meu querido. Vai piorar muito mais. Mas os verdadeiros precisam se manifestar. Os verdadeiros precisam se manifestar. Está na hora de você começar a pregar com a sua vida, com as suas atitudes. Está na hora de você pegar e não temer, querido, aquilo que pode matar o seu corpo, mas fazer o que é da vontade de Deus. Eu não estou falando para você sair por aí entregando folheto e seja lá o que for, não, querido. Até porque, como diz aqui no versículo 15, nós temos que ser prudentes, como andais, como sábios e não como tolos. Eu estou dizendo para você se apegar em Deus, querido. O versículo, querido, de número 14 falou muito bem. Pelo que ele diz: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Você, querido, Deus está te dando uma chance. Deus está dando uma chance para mim e para você despertar. Deus, querido, a sua desculpa é que você não tinha tempo. A sua desculpa para não ganhar a sua família é que você não tinha tempo. Deus te deu inúmeras oportunidades para você ganhar a sua família. Deus te deu inúmeras oportunidades para você ganhar o vizinho. Deus te deu inúmeras oportunidades para você ganhar o seu professor lá na faculdade ou lá na escola, para você ganhar o seu amigo, o seu colega, que você não ganhou. Você só inventou desculpas. Então isso tudo está acontecendo. Ele parou tudo para pegar e falar assim: ou você segue a mim, ou você acorda, ou senão, querido, vai todo mundo, porque está todo mundo morto. Como você pode falar que está todo mundo morto, querido? É simples. Cristo, Ele é a vida. Eu sou o caminho. Quem foi que disse isso? Eu sou a verdade. Quem foi que disse isso? Eu sou a vida. Quem foi que disse isso? Quem disse isso é Cristo, irmão. A única certeza que nós temos no mundo é que um dia nós vamos morrer. Mas veio alguém aqui que pisou nesta terra e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você andar no caminho que eu andei, se você tomar as atitudes que eu tomei, então, querido, você vai voltar ao pó, porque nós somos pó e do pó voltaremos. Mas a sua alma, querido, vai voltar a Deus, querido. Você, querido, vai poder chegar até o Pai, você vai entrar no reino de Deus. Você vai poder chegar lá e dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas para isso acontecer, para que nós possamos ter este lindo final, a palavra fala o quê? A palavra fala que somente aquele que for fiel até o fim será salvo. A palavra fala o quê? Que nós precisamos matar a nossa carne. E mais uma vez eu volto na mesma coisa, falando que nós precisamos matar a nossa vontade. Não é aquilo que nós queremos, não é aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, ou aquilo que eu acho que tem que ser, não, querido. É o que Deus quer, é o que Deus acha, é o que Ele falou e acabou, querido. Nós temos que seguir o caminho de Cristo. Nós temos que fazer aquilo que Cristo faria. É difícil, mas ninguém disse que seria fácil. Mas é como Paulo fala: os mandamentos de Deus não são penosos. Por que eles não são penosos, querido? Porque a pior parte ficou com Cristo, meu amado. Como Paulo mesmo fala: vós não fostes tentados até o sangue. Pelo menos aqui no Brasil, se você está vendo este vídeo, se você está me acompanhando ao vivo, se você está aqui, pelo menos em Mirassol, no estado de São Paulo, ou aqui no Brasil, você ainda tem a liberdade de orar onde você quiser. Você tem a liberdade de você pegar e orar, de você ler a Bíblia. Então nós brasileiros, nós não resistimos até o sangue ainda. Então nós não temos nenhuma moral para pegar e falar que está difícil, porque ninguém resistiu até o sangue ainda. Ninguém, querido, perdeu um braço, ninguém perdeu uma perna, ninguém foi
foi torturado aqui no Brasil ainda, para pegar e falar assim, ou você nega a Cristo, ou eu corto o seu braço, ou você nega a Cristo, ou eu vou pegar e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, querido, nenhum de nós fomos tentados até o sangue. Então nós temos o dever de fazer o que Cristo fez. Nós temos o dever de fazer aquilo que Cristo mandou, de seguir o caminho que Ele caminhou. Então eu e você precisamos entender que para andar com Deus o tempo todo, para que nós possamos andar com Deus o tempo todo, nós precisamos fazer aquilo que Cristo fez. Cada atitude que nós tomarmos tem que ser a atitude que Cristo tomou. Cada caminho que eu seguir tem que ser o caminho, querido, que Cristo tomaria. Cada palavra que eu falar tem que ser a palavra, aquilo que Cristo falaria. Eu preciso obedecer os mandamentos de Deus, seguir o caminho de Cristo, querido. Então, eu espero que você que está aí acompanhando este vídeo, que está vendo esta pregação, possa ter entendido como que eu faço para andar com Deus o tempo todo. Efésios 5, que foi a nossa base, fala: seguidores de Deus, como filhos queridos, como filhos. Isso é algo muito importante. Por quê? Porque Cristo veio e falou o quê? Eu vim vos ligardes ao Pai. Eu vim vos ligardes ao Pai. A religião pode te levar a Deus, mas somente Cristo te leva até o Pai. Aprende isso, querido. A religião pode te levar a Deus, mas somente Cristo te leva até o Pai. E Efésios 5 começa falando, como filhos queridos. Então como que eu vou andar a Deus? Entendendo a minha parte de filho. Andando e fazendo o que Cristo fez. Entendendo o que Cristo fez e fazendo a mesma coisa que Cristo faria. Me livrando de toda a impureza, de toda a fornicação. Me livrando daquilo que é a minha vontade, aquilo que eu quero, e focando naquilo que Deus quer. Despertando enquanto ainda eu consigo ouvir a voz de Deus. Andando na luz, porque a luz tudo manifesta. Andando prudentemente, não como tolo, mas como sábio. Como que eu vou andar então com Deus? Não sendo insensato, mas entendendo qual é a vontade de Deus. Ou seja, entendendo que grau eu estou. Se eu estou na boa vontade, então eu vou respeitar esse grau que eu estou. Entendendo qual é o meu nível espiritual que eu estou atualmente, respeitando esse nível espiritual que eu estou. E orando e jejuando para que eu possa estar mais íntimo de Deus. Para que eu possa estar mais mergulhado no Espírito Santo, nas regiões celestiais. Quando eu for falar alguma coisa, como diz aqui no verso 19, falando o quê? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. É interessante, querido, antes de terminar, eu já estou acabando, mas o verso 19 fala uma coisa muito importante. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. Cânticos espirituais. Querido, você precisa entender o que você está cantando. Você tem que entender o que você está cantando para Deus, querido. Não é nem tudo que se chama gospel está adorando a Deus, meu amado. Nem tudo o que se chama evangélico está engrandecendo o nome de Deus. Você tem que entender o que você está louvando. Você precisa pegar a peneira e peneirar o louvor que você está ouvindo, meu amado. Tem que ser hino e louvores que adoram a Deus, que engrandece o nome de Deus. Salmos, hinos, louvores, louvando o Senhor. Então entenda o que você está cantando. Há muitos louvores que não focam em Deus. Há muitos louvores que não são cristocêntricos. Tem muito louvor que Deus não é o centro, que Deus não é o foco. Então, querido, que você possa focar naquilo que adora a Deus. Entenda. Quando você ouvir um louvor, vai na letra. Pega a letra. Vê bem a letra do louvor que você está ouvindo. Vê bem a letra do louvor que o seu filho está ouvindo, que a sua família está ouvindo. Porque nem tudo que é gospel, nem tudo que é evangélico tem Deus como centro.
Então, nós temos que entender aquilo que nós estamos fazendo, amém? E não se esqueça, não sejais insensatos, mas entendei qual a vontade do Senhor. Então, se você quer andar com Deus o tempo todo, quer estar com Deus o tempo todo, então entenda a mentalidade de filho. Primeiro, entenda a mentalidade de filho. Segundo, entenda tudo aquilo que Cristo fez para você, todo o sacrifício. Ande pelo mesmo caminho que Cristo andou. Negue todas as suas vontades, entendendo qual é a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Adore a Deus com louvores santos, com louvores e cânticos espirituais. Louvores que verdadeiramente adoram a Deus. E sujeitai-vos um aos outros em amor. Ou seja, amai ao próximo como a ti mesmo. Amém? Eu agradeço a você a oportunidade, o privilégio que você me concedeu de estar aí alcançando a sua vida, de estar aí alcançando a sua família através desta palavra, desta pregação. Eu gostaria de agradecer profundamente. Se você chegou aí no final da mensagem, não se preocupa. Esta mensagem já estará lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não conhece esse canal, é Pastor Sidney Garcia Júnior, vai lá. Tem também a página no Facebook, que tem o mesmo nome do canal do YouTube. E tem também o meu Facebook, caso você queira me acompanhar sempre, porque sempre está tendo pregação aí, porque por enquanto o ministério é totalmente online, tá? Futuramente, na hora certa, quando for da vontade de Deus, nós teremos aí um templo físico, mas por enquanto as mensagens são todas online. Então, eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade, pelo privilégio que você me concedeu de poder entrar na sua casa, de entrar na sua vida. Eu espero que você tenha entendido a palavra, porque a palavra fala que se nós não entendermos a palavra, vem o maligno e rouba. Então eu realmente espero que você tenha entendido a palavra. E antes de você sair, eu vou fazer uma oração para você, para sua família, para sua vida, para que o Espírito Santo possa alcançar aí a sua vida, amém? Se você pode fazer uma oração aí na onde você está, gostaria que você fechasse os seus olhos. Se você não pode, apenas acompanhe a minha oração em espírito, amém? Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, eu estou aqui, Pai, na Tua presença, pedindo para que o Teu Espírito Santo, Pai, alcance cada vida, cada pessoa, Pai, cada servo Seu, cada filho Seu, Papai querido, que acompanhou esta mensagem, que acompanhou esta pregação, Pai, cada pessoa, Papai querido, que ouviu a voz do Teu Espírito Santo, que ouviu a Sua palavra, que ouviu a Sua mensagem, Papai. Que eles possam ter entendido a sua palavra, que eles possam ter compreendido, que eles possam ter verdadeiramente, Papai querido, guardar a tua palavra no coração de cada um deles, como diz o salmista, para que nenhum de nós venha pecar contra ti, Pai. Que o Senhor possa alcançar cada vida, possa alcançar cada alma, Papai. Que cada pessoa possa ser alcançada pelo teu Espírito Santo. Que eles possam entender a sua vontade, que eles possam andar prudentemente, Pai, que eles possam andar contigo o tempo todo, Senhor, fazendo aquilo que lhe apraz, aquilo que é da sua vontade, Pai. E eu já libero, Papai, a sua vontade, o seu Espírito na casa de cada um, na família de cada um e na vida de cada um, Pai. Porque eu sei que a sua vontade sempre será boa, agradável e perfeita. Então que a sua vontade possa se cumprir na vida de cada uma dessas pessoas que viu esta mensagem, Pai. Seja ao vivo ou seja depois vendo o vídeo, Pai. Mas que o Teu Espírito Santo possa tocá-los nessa hora de uma maneira poderosa e sobrenatural, em nome de Jesus, Pai. Fazendo a sua vontade, Papai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a você pela oportunidade e pelo privilégio mais uma vez. Se inscreva lá no canal se você ainda não é inscrito. Mais uma vez eu agradeço a você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e principalmente que Deus abençoe a nossa nação. Uma boa noite e fiquem com Deus. Amém?